Parashat Bereshit. Shabbat Shalom! Estamos de volta no nosso canal Mahanai. Vamos estudar hoje a Parashat Bereshit. A Parashat Bereshit ela é bastante extensa. No nosso canal temos alguns vídeos do ano passado que compõem ali vários assuntos que estão contidos na Parashat Bereshit. Você que ainda não assistiu, volte os vídeos anteriores, os vídeos do ano passado de Bereshit e assista. Existem 4 vídeos que falam da Parashat Bereshit, Baruch Hashem, para que você possa compreender o máximo que você consegue compreender deste estudo da Parashat, porque esta Parashat, dentro dela existe muitos e muitos ensinos, muitos e muitos acontecimentos da história humana, da história não apenas humana, quanto da história também da criação dos mundos e de todas as coisas. Existe então um assunto extenso por demais para que nós possamos compreendê-lo facilmente. Com isso, cada ano nós fazemos então um retorno em todas as parashot, inclusive em Bereshit. E aí nós pegamos um pouco mais da sabedoria divina do Eterno, que está contido na Parashá, e aumentamos o nosso conhecimento. O conhecimento de Deus é que nos faz levar à consciência, que foi o que realmente ocorreu, de mal, de ruim, neste momento aqui que estamos estudando. A queda da consciência, a diminuição do conhecimento de Deus, a diminuição da compreensão do que é o divino, do que é o certo, do que é o errado. Esta falta de compreensão, de conscientização, é isso que trouxe a queda, que traz até hoje a queda para Adão. Então, compreenda, é necessário que você adquira conhecimento. Por mais que você assista uma aula e você não compreenda completamente aquela aula, mas aquelas palavras foram ditas, a tua alma escutou, aquilo vai se tornar uma luz circundante. Nós já estudamos sobre isso. Então, a luz circundante é aquela luz que não tem ainda um vaso que é um vaso apropriado para que ela repouse. Então, ela não consegue entrar naquele cli, por exemplo, por enquanto. Mas ela fica ali fazendo um trabalho de proteção. Ela também vai trabalhar como o quê? Ela vai trabalhar como uma força. Ela vai existir também como algo que vai fazer com que a pessoa seja forçada, literalmente, a deixar que a luz entre. Então é muito importante estudarmos aquilo que muitas vezes não compreendemos completamente, para que nós criamos então ao nosso redor esta áurea de luz circundante, que vai fazer com que nós, em algum momento, absorvemos esta luz. Sejamos capazes de absorver esta luz. Então, é necessário que haja, sim, o estudo de Torá. É o que protege a alma. É dito pelos sábios que o fogo do Gueinam, ele não toca naquela alma que estudou Torá. Não é ouvir falar de Torá, eu escuto um shiur ali, outro aqui. Não, a pessoa que estuda a Torá. O que é estudar a Torá? É você realmente se interessar pelo assunto, mesmo, como eu disse, mesmo que você, uma aula, você não compreenda ela completamente, mas você se interessa, você doa o seu ouvido para ouvir, você doa o seu coração para sentir, você doa a sua mente para conceber, para fazer uma conscientização de algo daquele estudo. Você se interessa no sentido de internalizar, de que aquilo seja algo que vai te construir, como se fosse um material de construção espiritual, que você vai utilizar. Então, este estudo de Torá vai proteger a alma do fogo do Gueinam. Por isso que o Sadik, o que é o Sadik? A pessoa que está no caminho de justiça. Quanto mais o grau de elevação, ele passa, todos nós vamos passar após a morte. Só quem não passa pelo Gueinam é a pessoa que morre
em louvor da honra de Hashem. Por exemplo, a pessoa que morre por ser judeu, a pessoa que morre pelo fato de que ela carregava a Torá. E aí o inimigo da Torá mata aquela pessoa. Então, essa pessoa, ela já vai direto para o paraíso. Ela não passa por Ributa Kever, que é as pancadas do túmulo, não passa. Ela não passa pelo lago de fogo, que é o Guenan. Ela vai direto para o paraíso. Mas a maior parte das pessoas não morre dessa forma. Né? Hoje em dia, não tá tão simples assim chegar e matar, porque tu é judeu, eu vou te matar. Só na questão mais extremista de povos, que a gente não precisa estar citando detalhes aqui, que vocês compreendem o que eu estou dizendo. Mas, no geral, não existe essa perseguição, neste momento, tão clara e tão intrínseca ao povo judeu, por ser judeu ou por carregar a Torá. Não é verdade? Baruch Hashem. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, shehakol nihya b'to. Amém. Baruch Hashem. Então, vamos imaginar o seguinte. Quando nós estudamos os esquemas da Sifrot, geralmente a gente coloca elas espalhadas para cima. Mas não é assim que elas estão dispostas na realidade. Na realidade, elas estão sobrepostas umas nas outras, esferas, uma após a outra. Então, a realidade do mundo físico, a realidade do Guenan e a realidade do paraíso, elas estão intercaladas. E o que isso quer dizer? Quer dizer que para que eu atravesse do mundo físico, eu tenho que passar primeiro pelo fogo do Guenan, para depois chegar ao paraíso. É assim que é. E quando eu tenho estudo de Torá, os sábios dizem, o estudo da Torá, ela é uma proteção. Então, a pessoa passa, a alma vai passar pelo fogo, passa, mas não sente. Ela atravessa o Guenan para que entre no paraíso, mas aquela travessia, ela não é dolorida e não é demorada, é rápida e não é tão dolorida. Porque o que vai doer, na verdade, para sair lá da purificação que é feita no Guenan, são as clipot. Então, quanto mais você estuda a Torá, mais você se purifica, porque você aumenta a sua consciência, você passa a agir de forma melhor, você passa a agir de forma de acordo com a Torá, e isso vai purificando a tua alma. E quando acontecer o seu desencarnar daqui 120 anos, então, ao passar pelo fogo do Guenan, não vai sentir a dor, porque não tem o que agarrar, não vai ter similaridade de forma com o Guenan. Entende? Então, a alma passa, mas não dói. É rápido e não dói. Baruch Hashem. Então, estude a Torá. Estude. O nosso canal tem 700 vídeos. É óbvio que tem aí alguns shorts, né? Mas vídeos também tem bastante. Baruch Hashem. Torá pura. Estude Torá. Se livre do Guenan. Você quer se livrar do inferno? Quer? Eu quero. Baruch Hashem. Antigamente as mulheres, era dito que as mulheres não precisavam estudar a Torá, só os homens. Por favor. Tu quer ir pro inferno, mulherada? Quer? Não. Então estuda. Baruch Hashem. Estuda, porque é dito que a mãe e o pai, os dois, têm a obrigação de ensinar a Torá para os filhos. Como que eu vou ensinar para os meus filhos se eu não sei? Para me ensinar, eu tenho que aprender. Não é verdade? Baruch Hashem. Então, vamos nos ater, como quando eu estava dizendo, a Parashá é muito grande, vamos nos ater em um aspecto dela hoje, que está no versículo 6, do capítulo 4. Diz assim: o Eterno disse a Caim: por que tiraste, por que descaiu o teu semblante? Se puderes suportar isto bem, ser-te-á perdoado. Mas se não, na porta jaz o pecado, e fazer-te pecar é o seu desejo, mas tu podes dominá-lo. Baruch Hashem.
Esta é a esperança que todos temos, todos os dias, de podermos vencer o pecado, podermos vencer o Yetzer Hará, podermos vencer a batalha contra a Nahash e dominar o pecado, dominar a Nahash, dominar o mau instinto e não fazer o que é errado. Esta história triste entre os dois irmãos, Caina e Hevel, não terminou bem, mas nós vemos aqui neste trecho que o Eterno dá uma oportunidade para Caina. E esta oportunidade é dada para todos nós. Todos os dias o Eterno, ele deixa o sol nascer para a gente. Isso é uma oportunidade que o Eterno está nos dando, para que nós possamos fazer diferente o nosso Bereshit e não deixarmos sermos dominados pela ira. Caina deixou-se ser dominado pela raiva. A raiva é um Satã. Já estudamos sobre o Satã interno. Volte nos vídeos, estude mais para que você grave isso na tua mente, grave isso no teu coração, para que você consiga despertar um alerta. Quando a raiva vir, você expulsar ela, mudar, ser proativo, não ser reativo. Quando Satã te fustigar, a avançar sobre alguém, sobre alguma coisa, alguma pessoa, por raiva, por ódio, você com a consciência plena de conhecimento do Eterno, é como se o Eterno falasse com você, como ele falou com Caina. Por que você está irado? O pecado já está na porta. Você pode dominá-lo. Entende? É como se o Eterno falasse conosco quando nós, adquirindo conhecimento de Torá, adquirindo conhecimento da sabedoria do Eterno, colocamos em prática esse conhecimento com uma pausa. Eu ensinei para você, está com raiva? Sopra. Respira. Quem tem signo de fogo, como eu, por exemplo, tem problema com raiva. Para o Hashem. Para o Hashem, o Eterno tem me ajudado, eu tenho conseguido dominar, mas não é fácil. Não é fácil. Dominar a raiva quando você tem a natureza de fogo. Não é verdade? Quem tem natureza para isso entende o que eu estou falando. E quem não tem, também sente raiva em algum momento. Mesmo que não seja de uma maneira tão rápida ou de uma maneira tão frequente, mas tem os momentos de ficar nervoso, ficar nervosa, não é? E é dito pelos sábios que quando a gente se ira, a gente abre a porta do inferno. E todos os shedim que são similares ao ódio, à raiva, grudam na pessoa. E o shedim faz com que a pessoa perca ainda mais esse controle. E aí é a hora que acontecem os assassinatos, é a hora que acontecem as agressões, é a hora que fala, eu nem lembro que eu falei, eu não falei isso não. Possuído, estava possuído pelo demônio. O demônio o fez falar. Mas sabe o que acontece? Os sábios dizem que o demônio fustiga, o demônio coloca o ímpeto, mas ele não é o demônio que bate, e não é o demônio que mata, e não é o Shedo que fala palavras, profere palavras de maldições contra ninguém. Não é o Shedo, é a própria pessoa. Porque o Shedo, ele faz o trabalho de fustigação. Ele bota fogo na fogueira. Ele põe a lenha na fogueira e pula fora. Ele pula para que a pessoa faça o errado, porque se o Shedo, entenda, ninguém aqui está sem supervisão aqui. Eu estava falando com o arreiro, com o Rosh, antes de fazer a brachá do pão. Os malachim que entram no Shabbat, eles ficam conosco um tempo. Existe um malach positivo e um malach negativo, que vem nos visitar antes do Kabbalat Shabbat. Para quê?
para ver se a gente está cumprindo o Shabat. Se tem ralá, se tem vinho, se a mulher fez acendimento das velas, se ela preparou o alimento da refeição, se vai ser feito kiddush, como eu falei, se tem ralá, se tem vinho. Então existe uma supervisão muito rigorosa para o Shabat. E existe uma supervisão para o ser humano o tempo todo. Eu já contei para vocês, acho que foi um dos vídeos de Bereshit do ano passado, que o quê? Que os anjos, eles foram contra a criação dos seres humanos. Os seres humanos foram criados por Hashem sob uma condição. Qual era a condição? Que os anjos supervisionassem os seres humanos. Quando a gente vem para esse mundo, ainda a alma, para ser encarnada ali na semente que está dentro da mulher, no útero da mulher, um anjo traz a gente. Este anjo permanece com o feto, com o bebê, com a alma ali dentro da barriga da mãe, durante toda a gestação, ensinando a Torá. Quando o bebê nasce, essa forma que a gente tem aqui, essa cova, isso é um sinal físico do que acontece espiritualmente. O que acontece espiritualmente? A alma é silenciada. Ó, esquece, ó. Você vai ter que aprender sozinho. Não vai poder fazer. E por que é ensinado? Quando eu aprendi sobre isso, eu pensei assim, por que ensina já que vai fazer esquecer? Porque é necessário que seja impresso. É necessário que a luz seja impressa na alma, para que essa luz, ó, essa luz, ela seja reconhecida quando ela for vista. Entendeu? Quando a consciência da pessoa enxergar a luz, ela vai, não, isso faz parte de mim. Eu conheço isso. Eu só não sei de onde, mas entende o que eu estou falando? Precisa haver similaridade de forma para que a coisa aconteça, para que a coisa se junte. É como a questão da alma gêmea. É necessário que tenha o quê? Uma afinidade. Entende? A Torá, ela tem afinidade com a gente, porque a gente recebeu a Torá. Mesmo que foi depois feito uma ação espiritual que nós pudéssemos esquecer aquilo, que aquilo fosse encoberto por um tempo. Por quê? Porque precisamos utilizar do livre-arbítrio. Caso você se lembre de tudo, você não vai usar o livre-arbítrio. Não é verdade? Então, todos os dias, o Eterno, ele nos dá esta chance, que é o quê? Que é você não deixar com que a raiva ou que qualquer outro sentimento ruim te domine. Ele nos dá esta chance. E a chance que ele nos dá, deixando que o dia novamente aconteça, é porque a gente vive um dia como se fosse um dia único, mas não é. Na verdade, sabe o que acontece? Nós estamos presos, nós estamos num déjà vu. É isso que a gente tá. Por isso que às vezes você passa e fala assim, eu já vi isso. Já aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu várias vezes. A gente está num déjà vu. Entendeu? Sabe o que é déjà vu? Volta a acontecer de novo, volta a acontecer de novo. O sol nasce. Nós estamos presos no tempo. Certo? Nós estamos em uma prisão. Que prisão é essa? É a sentença que Adão recebeu. Agora, vocês vão assistir o vídeo do hebraico, eu vou explicar lá de uma forma mais compreensível para vocês isso. Então, voltando para a questão de Caim aqui. Ah, mas Caim era malvado e Hevel era bonzinho. Não necessariamente. Caim, ele se deixou ser dominado pela serpente que existia nele. Sim, Hevel também teve erro. Caso ele não tivesse errado, ele não tinha sido sentenciado com a morte. Ou vocês acham que Caim manda em Hashem? O Caína, que a gente conhece como Caim, ele manda em Hashem? Não. Se Hevel morre, é porque Hashem deixou que ele morresse. E eu já expliquei para vocês no nosso canal, em alguns vídeos, não me lembro qual mais, mas que o problema todo foi a separação. A mesma coisa que aconteceu com os pais deles.
lá no Gan Eden. O Adam, ele ficou longe de Rava, e Rava pecou com a serpente e o fruto. Então a separação traz o quê? A escuridão, o afastamento da luz. E isso traz a morte, a queda. Então Hevel se comportou de uma forma de se separar de seu irmão. Esta separação trouxe ainda mais, fomentou ainda mais no coração de Cainã o ódio gratuito contra seu irmão, porque não tinha necessidade dele odiar o irmão dele. Cainã não é flor que se cheire, certo? Estou dizendo aqui que a culpa é de Hevel. Não, eu estou dizendo que Hevel também errou, certo? Ele teve o erro dele, mas o erro de Hevel não é justificativa para a maldade e para o erro de Cainã. Cainã erra porque ele quer errar, porque ele é malvado e porque ele é rachá, perverso. Olha a maneira que ele fala com Hashem. Hashem pergunta para ele cadê o irmão dele, ele vira para Hashem como se Hashem fosse um qualquer. Eu sou por acaso guardião de meu irmão para saber cadê ele? Aí a gente compreende, meus irmãos, sabe o quê? Que é falácia quando dizem que os primeiros seres humanos eram trogloditas. Não eram trogloditas, não eram. Eram pessoas de consciência e inteligência elevadíssima. Um homem que tinha capacidade de responder a Hashem desta forma. Ouvir a voz de Hashem. Eu quero que vocês me digam, quem aqui anda escutando a voz de Hashem? Eu não estou falando de profeta falso, que mente e diz que ouviu Hashem como Bilam. Bilam dizia que quando eu for deitar, Hashem fala comigo. Mentiroso! Hashem não fala com puro. É dito ali que Elohim se manifesta para poder falar com ele através do Malach. E sabe qual é o Malach que Elohim usa para falar com ele? O Satã. Porque Bilam era um impuro. E a impureza atrai a impureza. Certo? E o Satã é um mensageiro de Hashem. Da mesma forma que os outros Malachim. Baruch Hashem. Então, Cainã, ele teve uma chance. E o ensino que eu quero trazer para vocês hoje, para que nós possamos compreender que não existe uma sentença fechada sobre ninguém. Ah, mas Cainã já nasceu para morrer, para pecar, para ser o zero à esquerda. Da alma de Cainã, lá na frente, vai nascer quem? Aharon, a Cohen Gadol. Nós já estudamos aqui. Aharon, ele descende da raiz da alma de Cainã. E olha que homem elevado que foi Aharon. Então, o ensino que eu quero trazer para vocês é: não existe uma sentença fechada. O Eterno, ele sempre deixa uma porta aberta. Ele trouxe Mashiach recentemente, vamos colocar aqui recentemente, porque os Sadikim que nós estudamos na Torá estão muito mais longe de nós no tempo do que Mashiach, não é verdade? Mas o Eterno entregou a Torá para Moshe Rabbeinu, o Eterno entregou sua aliança para Avraham Avinu antes disso. O Eterno fala com Cainã. O Eterno leva Hanor para as alturas, e antes que Hanor fosse para as alturas, ele fica 300 anos com os homens aqui na terra, ensinando a Torá. Existe um livro de Hanor. Ele não foi compilado no Tanar, mas este livro, ele não é um livro falso. É um livro repleto de sabedoria. Depois nós vamos... Eu não vou prometer vocês, mas eu vou tentar fazer também um quadro sobre o livro de Hanor, porque é muito rico. Ali existem várias parábolas, que é chamadas de Midrashot, cheias de conhecimento
de Kabbalah, de segredos da criação e do futuro. Sabe o livro de Rizayon? Ó, perde para o livro de Hanor. O livro de Hanor tem muito mais profecias para o futuro, grandiosas, Baruch Hashem. E isto foi dado a Hanor, que ele era pai de Metushalah. Metushalah é Matusalém. Metushalah é avó de Noah. Olha só, tanto tempo atrás, e a sabedoria que Yohanan trouxe em Rizayon, que Yeshua deu para ele a revelação, tem 2.000 anos. Hanor tem 5.000 anos. Vocês entendem como os homens, eles tinham uma grandeza muito. Eles eram grandes não somente em consciência, capacidade. Eles eram grandes até na fisicalidade. Eles tinham força, vitalidade. Eles viviam muito. Adão morreu com 930 anos. Matusalém, né, Metusalém, morreu com 960, eu acredito, 968 anos, uma coisa assim. A gente leu na Parashá, depois vocês podem procurar aqui. É o homem que viveu mais, quase 1000 anos. Imagine, 1000 anos. Então a estrutura, né, a força era outra. O entendimento, a compreensão era outra. Então por que a ciência traz então que a forma humana era encurvada, tinha um crânio como de um macaco, né, a mandíbula como de um macaco, porque existem fósseis, não sei o que, porque realmente existiram hominídeos. O que são esses hominídeos? Que são entre os homens e os macacos. São os homens que foram amaldiçoados na torre. Se vocês assistirem, semana que vem é Parashat Noach. No vídeo de Parashat Noach do ano passado eu falo sobre isso. Além da torre de Babel, homens que eram chefes, não todos, mas os chefes, eles foram sentenciados com uma deformação física. E destes homens surgiram diversas idolatrias que hoje nós conhecemos, onde eles adoram imagens de homens que são metade seres humanos, metade animais. Foram destes homens que se transformaram. Eles se transformaram metade homens, metades bestas. Por que o Eterno fez isso com eles? Porque eles ousaram a ferir a Deus. Nimrod, ele quis fazer, ele fez uma torre gigantesca. As pirâmides do Egito perdiam para ele, de tão grande que ela era. E o objetivo de Nimrod era matar Deus. Gente, que absurdo. Sim, ele tinha esse objetivo. Como que ele ia fazer uma coisa dessa? Ele queria atravessar os mundos, mas não fisicamente, não. Lembrem-se, todos até aquele momento falavam ivrit. Todos. Os homens até aquele momento falavam hebraico, falavam as letras sagradas, eles sabiam permutar as letras, eles sabiam fazer Kabbalah, eles sabiam fazer magia com as letras. Avracadabra. Eu já ensinei isso para vocês. O hebraico, ele é místico, ele não é uma coisa física, ele é algo que está acima da muito. Ele é idioma sagrado primordial. Foi com ele que Deus fez tudo. Imagine um instrumento capaz de criar qualquer coisa do nada. E eles tinham isso. Eles falavam fluentemente. Eles não falavam o hebraico moderno, como hoje a gente escuta. Eles falavam o hebraico, aquele primordial. Eu já ensinei para vocês nas aulas de hebraico que acontece o seguinte. Depois que Israel conseguiu reaver o seu país, então os sábios juntaram, né? Um grande Yehuda, um dos sábios, ele se juntou e ele compilou o idioma, ele trouxe de volta para o povo o idioma, que o povo já não falava, o povo já estava falando os idiomas de onde eles estavam na diáspora. E aí, para facilitar, para que o povo voltasse a falar hebraico, ele modificou algumas coisas. Ele, por exemplo,
Letras com dagesh tem um som, letras sem o dagesh tem outro som. Só permaneceu mudando o som algumas das letras. Eu ensinei isso para vocês. Só que naquele tempo da Torre de Babli, de Adam com Caina, o hebraico não tinha essa coisa de hoje. Dalet, por exemplo, Dalet com dagesh. Da, de, di, do. Dalet sem dagesh. Ja, je, di, ju. Ninguém fala assim. Todo mundo fala da, de, di, do, independente de estar com dagesh ou não é verdade? Hoje. Mas no tempo de Caina, não. No tempo de Caina tinha a diferença. O tavo, por exemplo. Tavo com dagesh. Ta, te, ti, to, tu. O tavo sem dagesh. Tse, tsi, tsu, tsu. Na verdade, é como eu não sei falar inglês. A gente fala do inglês. Eu não sei falar. Não consigo falar inglês. Eu tenho que aprender a falar inglês. Não sei. Então, então o tavo sem o dagesh, ele tem é diferente. Eles tinham tudo isso no original, sabiam falar fluentemente, sabiam mexer, eles sabiam manipular as letras. O entendimento deles era muito grande sobre a criação e todas as coisas. Eles viam o mundo de uma forma diferente. Era tudo muito mais ampliado. Antes do dilúvio, ainda mais. Como eu disse para vocês, existia água sobre o firmamento. Era como se tivesse uma lupa. Então, o sol era visto muito maior. O malar, que fica no sol, era visto. Era visto o anjo do sol. Por isso eles começaram a adorar os anjos, os astros. Porque eles viam a força dos anjos. Eles viam o manifestar da ação poderosa dos anjos. Entende? Baruch Hashem. Então vamos ficar por aqui no estudo da Parashá. Não deixe de assistir os vídeos do ano passado, que existem ali muitas sabedorias para que a gente, como eu disse, aumente o conhecimento. E aumentando o conhecimento do Torá, aumentamos a proteção, aumentamos a conexão, aumentamos a reconexão com o divino, voltando para o paraíso. Baruch Hashem. Shabbat Shalom Lehitraot. Kol Hatovim Lekulam. Eu sou Amor Arraiá. Venha conhecer o Eterno de uma maneira que você nunca imaginou. Aí nos mostrar a palavra todo. Todo é bom. Com o processo de frearmos o Satã, com o processo de colocarmos um limite nos nossos desejos. Liberte-se do mal. Seja salvo através da Torá. Bendito seja Akadosh Baruch Hu, que nos escolheu para sermos guerreiros de suas batalhas, as batalhas contra o mal interno, aquele que somos nós mesmos, aquele que é o nosso adversário e quer nos desviar da Torá, o caminho da árvore da vida, a restauração da alma humana. Junte-se a nós. Seja um guerreiro, uma guerreira da luz. Seja o dono do seu destino. Seja um Baal Teshuvah. Se transformem em Melech. Seja um verdadeiro Ben Elohim.